Olá, boa noite. Representantes da Comissão Pastoral da Terra e órgãos públicos discutem problemas decorrentes de conflitos agrários no estado do Maranhão. Mulher morta com 6 golpes de faca pelo ex-namorado em bar no município de Codó. Justiça maranhense conclui cadastro do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Entra em vigor lei da divulgação detalhada de tarifas de serviços públicos na internet. E ainda os preparativos para os 15 anos do Bumba Boi em Canto do São Cristóvão. Um relatório da Comissão Pastoral da Terra sobre os conflitos no campo no Maranhão foi apresentado esta tarde durante uma reunião entre vários órgãos. Pelo menos 400 comunidades estão ameaçadas no estado. Na oportunidade, o Poder Judiciário falou sobre a falta de soluções desses conflitos que se arrastam há anos. Dona Francisca é representante do movimento interestadual das quebradeiras de coco. Há cerca de 2 meses, ela foi vítima de ameaça de morte. Eu já fui uma pessoa que já sofri, atentado de morte, dentro da minha própria comunidade, por pessoas que não aceitam, a nossa luta. A nossa conquista, a nossa luta pelo nosso território. E as pessoas, muitas delas, mesmo vivendo dentro da própria comunidade, que vive ali, e são colocadas pelos patrões para que consigam, de fato, impedir e ameaçar a gente, eu já sofri também esse atentado de morte. Ameaças que se repetem em pelo menos 400 comunidades tradicionais em todo o Maranhão, de acordo com o relatório sobre os conflitos no campo, divulgado pela Comissão Pastoral da Terra. O relatório mostra ainda uma redução no número de assassinatos no campo aqui no Maranhão, passando de 13 mortes em 2016 para 5 em 2017. Mas levando em consideração outras estatísticas, os conflitos agrários no Maranhão ainda trazem dados alarmantes. Apesar da redução no número de assassinatos, as tentativas passaram de 5 em 2016 para 65 em 2017. Dos 226 conflitos no campo registrados em todo o país, 106 aconteceram somente aqui no Maranhão. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, esses conflitos são marcados pela formação de milícias, grilagem de terra e até mesmo por ações de grupos de extermínio. Existe em várias situações latifundiários que se organizam com seguranças privadas, sem registro, sem autorização judicial, e que se utiliza de pessoas, inclusive, envolvidas em outros casos, em outros crimes, e que aí formam milícias, formam um grupo de extermínio contra essas comunidades, ameaçando essas comunidades. Em uma reunião que contou com a presença da Corregedoria de Justiça do Maranhão, do Ministério Público e de representantes de povos ameaçados e de entidades do movimento social, o Poder Judiciário se manifestou sobre a falta de resolução desses conflitos, que muitas vezes se arrastam por anos. O processo possessório em si, ele é muito complexo, ele depende de toda uma formatura, de toda uma atividade em que muitas das vezes o juiz precisa de determinadas provas e isso vai se alongando. E o Poder Judiciário tem que resolver esses problemas antigos e principalmente esses processos que estão aí sem resolução. Dificuldade ainda maior para os povos tradicionais que sofrem com a violência no campo. Estamos falando de povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco, sertanejos, que têm uma forma de viver em que as pessoas se sentem pertencendo aos seus locais, em que vivem há gerações. Em Codó, uma mulher de 38 anos foi assassinada a golpes de faca pelo ex-namorado na noite desse domingo em um bar na cidade. O suspeito, que não aceitava o fim do relacionamento, continua foragido. Por telefone, o delegado regional Rômulo Vasconcelos falou sobre o caso. Teve uma discussão desse casal, onde o autor, conhecido por Francisco Pereira da Silva, vulgo Pichica, não aceitou o término do relacionamento e nessa pouca discussão que teve lá no local, ele desferiu 6 golpes de faca de arma branca contra a vítima, atingindo a região do tórax, do braço esquerdo e do queixo, onde praticamente ela teve óbito no local do crime.
né? A polícia está em diligência no intuito de fazer a sua prisão, né? Já temos elementos suficientes para pedir a prisão preventiva desse elemento. Até o presente momento ele não foi localizado, mas a polícia vai representar pela sua prisão preventiva e a identificação dele já está definida, né? A vítima é conhecida por Concilma Muniz de Souza e o autor Francisco Pereira da Silva, vulgo Pichica. E se ele for preso daqui para mais tarde, ele vai ser autuado em flagrante. Caso não, a autoridade policial, no caso a delegada da mulher, vai pedir a sua prisão preventiva. Um homem identificado como João Batista morreu hoje após acidente na Avenida dos Africanos. Segundo informações, a vítima teria feito um retorno proibido quando foi atingido por outro carro. O choque entre os veículos foi tão forte que, além das fraturas, João Batista sofreu uma parada cardíaca. O condutor do outro veículo sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado para um hospital da cidade. 2 veículos foram apreendidos neste domingo na BR-316. Um deles havia sido tomado de assalto no dia anterior em Teresina e a caminhonete tomada em um assalto na zona rural de Caxias. A PRF localizou os criminosos em um bar quando comemoravam um crime. Um deles foi preso pela PRF. E a seguir, entra em vigor lei da divulgação detalhada de tarifas de serviços públicos na internet. E ainda, a Justiça Maranhense conclui cadastro no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O Poder Judiciário do Maranhão concluiu o cadastro de pessoas presas no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, desenvolvido e implementado pelo Conselho Nacional de Justiça para a padronização e controle nacional de ordens judiciais no âmbito penal. Pelo levantamento do Tribunal de Justiça do Estado, a população carcerária do Maranhão é de 10.165 pessoas. Mais da metade, 5.174, é de presos condenados pela Justiça e que cumprem pena em regime fechado e semiaberto. 4.958 são presos provisórios, enquanto 46 detentos estão internados. Os homens são a maioria entre os encarcerados, 9.806, enquanto a população feminina é de 383 pessoas. O levantamento também apontou que existem 4.100 mandados de prisão pendentes, entre procurados e foragidos. O cadastro realizado pelo Tribunal de Justiça não inclui os presos que cumprem pena em regime aberto ou domiciliar, mas apenas aqueles que estão privados da liberdade. Todas essas informações vão fazer parte de um Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, desenvolvido e implementado pelo Conselho Nacional de Justiça e que vai interligar todas as informações sobre os presos no país. Com o sistema concluído, será possível monitorar as ordens de prisão expedidas pela Justiça, assim como garantir o cumprimento de mandados pendentes em qualquer lugar do país. O CNJ, pensando nisso, da gente conseguir informações em tempo real e unificada em todo o Brasil, criou esse sistema justamente para que cada preso tenha um cadastro único com todas as informações pertinentes a todas as prisões envolvendo aquele réu. Então, se uma pessoa tem um mandado de prisão expedido lá no Rio Grande do Sul, se ele tiver um outro mandado aqui no Maranhão, quando eu colocar o nome do preso no sistema, eu vou ter acesso a todos os mandados daquela pessoa. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Maranhão realizou hoje uma ação com os empresários do estado. A ideia do evento foi sensibilizá-lo a cumprirem meta de contratação de pessoas com deficiência. As atividades aconteceram na Superintendência Regional do Trabalho. Representantes de 30 empresas foram notificados para participar das ações, onde puderam obter mais informações sobre o que estabelece a lei. Através de nosso banco de dados, da nossa logística, é feita essa notificação, elas apresentaram a documentação e voltarão em datas pré-marcadas para que seja feito de fato essa avaliação da documentação. A lei das cotas deve ser cumprida de acordo com a quantidade de funcionários de uma empresa.
Até 200 empregados, 2% das vagas deverão ser reservadas para pessoas com deficiência. De 201 a 500 trabalhadores, 3% das vagas deverão ser destinadas. De 501 a 1.000, a reserva será de 4%. E a partir de 1.001 trabalhadores, 5% das vagas deverão ser reservadas. Em todo o Maranhão, cerca de 6.000 vagas de trabalho deveriam ser ofertadas para pessoas com deficiência. Mas somente metade disso, ou seja, pouco mais de 3.000, conseguiram se empregar. Isso sem falar que nem sempre essas pessoas são aproveitadas pelo mercado de acordo com o grau de qualificação que possuem. Muitas vezes a empresa diz assim, bem, nós vamos cumprir a lei, vamos contratar pessoas com deficiência para determinado cargo. E geralmente é um cargo que exige baixa qualificação. Na realidade, nós temos pessoas com deficiência qualificadas para todas as posições na empresa. Então, o ideal seria, abrindo vaga para advogado da empresa, vamos tentar contratar uma pessoa com deficiência. Existem pessoas com deficiência qualificadas, formadas em direito. Das 30 empresas notificadas, somente 20 compareceram. As demais devem ser de alguma forma penalizadas. Esse artigo aí de não apresentação de documentos é o artigo 630 da CLT. No caso, para cada artigo tem uma combinação, né? Um valor pecuniário dessa multa. E já está valendo a lei que obriga todas as concessionárias de serviços como água, luz e telefonia de publicar em seus sites a composição das tarifas oferecidas por elas. A nova legislação também prevê que os preços dos últimos 5 anos também sejam publicados. Seu Gercé sabe bem quais as taxas que paga numa conta de luz. Eu pago uma taxa de energia amarela, uma energia vermelha, iluminação pública, ICMS, tudo isso eu pago. Mas se for para saber o valor de cada uma delas ao longo dos últimos 5 anos... Já reparou quantas vezes, por exemplo, essa contribuição de iluminação pública já mudou ao longo dos últimos 5 anos de valor? Quanto era, quanto é hoje? Não, eu nunca prestei atenção. Agora tudo pode ficar mais claro. Uma lei que entrou em vigor na semana passada obriga as concessionárias e prestadoras de serviço público a divulgarem no site eletrônico a tabela com o valor das tarifas e reajustes cobrados nos últimos 5 anos. Na prática, a nova lei alcançará operadoras de serviços como abastecimento de água, esgoto, energia elétrica e telefonia. Essas empresas terão que se adequar a uma realidade de maior transparência e prestação de contas ao consumidor. Isso daí só vem realmente para ajudar o consumidor a entender melhor o que ele está pagando pelo serviço público. Muitas dessas empresas já são campeãs de reclamação no Procon, ocupando as primeiras posições no ranking das empresas com o maior número de queixas dos consumidores. Agora, elas também terão que se adequar à nova lei. A concessionária de serviço público está passível de sanções penais e cíveis, tanto pelo PROCON quanto pelas agências reguladoras. Então, é importante que o consumidor se certifique e saiba que existem leis que garantem o pleno acesso à informação sobre esses serviços. E a seguir, o programa Maranet disponibiliza a internet gratuita para moradores de Urbano Santos em comemoração aos 89 anos de emancipação política. A seguir, os preparativos para os 15 anos do Bumba Boi em Canto do São Cristóvão. Neste fim de semana, moradores da cidade de Urbano Santos foram beneficiados com vários serviços em comemoração aos 89 anos de emancipação da cidade. Um deles foi o programa Maranet, que disponibiliza a internet gratuita. No parque da cidade de Urbano Santos, o movimento aumentou nos últimos dias. A novidade que tem atraído principalmente jovens para o lugar é o programa Maranet, que possibilita a inclusão digital por meio da disponibilização de internet gratuita. Graças a Deus temos internet aqui na cidade, de graça, né? E principalmente aqui na praça, que a gente pode vir fazer caminhada, pode fazer outros exercícios, né? E usar a internet ao mesmo tempo, né? Perto dali, alunos de escolas públicas municipais e estaduais também tinham novidade: a entrega de fardamento. Dona Raimunda levou a filha Valentina, de apenas 1 ano e 10 meses, para receber o uniforme completo do maternal.
Tem mães que às vezes não tem condição nem de mandar lanche para a criança, calçado, então a farda é maravilhoso que ela está fazendo. As ações fazem parte de um conjunto de obras que marcam os 89 anos de emancipação do município de Urbano Santos. E como maior presente, a cidade ganhou uma nova frente de trabalho na pavimentação da estrada que liga o município a Barreirinhas, o que vai criar uma nova rota para os Lençóis Maranhenses, fomentando o turismo e gerando emprego e renda. A estrada é o sonho, né, do urbano santense, e esse sonho vai se tornar realidade com a palavra que o governador deixou hoje, que é o começo do trabalho que ele já está fazendo. É a continuidade dos trabalhos que já iniciamos na estrada Urbano Santos Barreirinhas, que é a principal demanda da cidade e da região, assim como uma nova etapa do programa Mais Asfalto, para complementar o trabalho já feito, com isso ajudar ainda mais a população da cidade. Bom, né? Conhecido como sotaque de orquestra, o Bumba Boi Encanto do São Cristóvão está completando 15 anos de fundação. Eu e o cinegrafista Rogel Nunes fomos conferir tudo de perto, os últimos detalhes do grupo para as apresentações deste ano. Os trabalhos são diários, uma maratona para deixar tudo pronto. Afinal, agora falta pouco para o boi, o Encanto de São Cristóvão, mostrar toda a beleza nos arraiais do Maranhão. Para isso, é necessário muito esforço de todos os participantes. A gente às vezes amanhece bordando, fazendo tudo. Quem termina primeiro acaba ajudando as outras pessoas que ainda não estão com a indumentária toda completa, mas no final de tudo é muito gratificante, a gente vê que todo o esforço vale a pena. O Encanto do São Cristóvão foi fundado em 2003, hoje tem 116 participantes. Essa história de amor vermelho e branco foi ideia de Dona Naldeci, uma apaixonada pelo Bumba Boi. A gente vinha de uma outra brincadeira. Em 2003 se juntamos, eu, a minha filha, e formou essa brincadeira. Isso a gente fundou ela 15 de maio de 2015. Em junho a gente já colocou ela na rua. Então de lá para cá a gente vem lutando com muita dificuldade para conquistar coisas melhores pela frente e assim, estamos levando a vida. Davi Louzeiro é um dos integrantes que está há mais tempo no grupo. Ele lembra quando começou e diz que está ansioso para começar a se apresentar ao público. Fico muito alegre de estar representando a cultura do meu estado, entendeu? Da nossa cidade, e apresentar nossas roupas, nossas indumentárias, as danças, para mim é muito especial. Principalmente quando a gente sente a música, que o São João a gente sente na gente mesmo, entendeu? Esse ano, o grupo folclórico, que possui sotaque de orquestra, traz um tema que faz resgate ao início de sua história. Esse ano vai ser uma temática em cima do vermelho e branco, né? Com indumentárias inovadoras, muito brilho, muita alegria, entendeu? Então o público pode esperar uma coisa bem diferente, bem inovadora agora no São João 2018. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até mais. Índia, meu amor é teu, é todo teu. És a coisa mais linda, minha vida foi feita pra amar você. Índia, vejo meu olhar quando eu cantar. Sinta em minha voz que ela fala de nós, do amor que é teu.